Olá, dando continuidade ao nosso programa que descreve a vida de personalidades brilhantes na área da ciência, vamos falar hoje de um cientista muito importante, de um brasileiro do qual todos nós temos muito orgulho. Estaremos falando de Albert Santos Dumont, o homem que primeiro voou com um instrumento mais pesado que o ar. Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, numa pequena casa de estilo colonial, com varandas, na cidade de Palmira, na fazenda Cabangu, estado de Minas Gerais. Santos Dumont era filho do engenheiro Henrique Dumont, que era descendente de imigrantes franceses, e de Dona Francisca de Paula Santos. Foi o filho caçula de uma série de 7 filhos na família. No ano de 1879, toda a sua família mudou-se para Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, onde seu pai se instalou para construir um trecho da estrada de ferro central do Brasil, que passava por aquela região. Algum tempo depois, Henrique Dumont, pai de Santos Dumont, iniciou a organização de uma grande fazenda de plantação de café, tornando-se conhecido no Brasil como o Rei do Café. Albert Santos Dumont, desde cedo, mostrou tendências e talento para o manejo e domínio de instrumentos mecânicos. Como ele mesmo disse em seu livro, Os Meus Balões, sentia-se fascinado pelos processos mecânicos, inclusive o beneficiamento do café, onde as máquinas lavadoras removiam a terra e as impurezas dos grãos, jogavam na esteira, transportavam os grãos de um lado para outro. O despolpador abria o fruto, retirava a semente da polpa e o processo continuava, e as esteiras grandes do beneficiamento que transportavam grãos de um lado para outro de um prédio esse que era a casa onde era beneficiado o café. Alberto conhecia mais do que ninguém todo esse processo, demonstrando um talento enorme pelos engenhos mecânicos. Aos 12 anos de idade, deixavam-no tomar o lugar do maquinista nas locomotivas Baldwin, que puxavam os trens carregados de café nas 600 milhas, 97 quilômetros, de via férrea, assentadas por entre as plantações. Alberto também se responsabilizava pelas máquinas da usina. Aprendeu a ler com sua irmã, Virgínia, e durante os anos de 1883 e 1885, Albert Santos Dumont estudou no Colégio Culto à Ciência, em Campinas, Instituto Kep, e pelo Colégio Morton, em São Paulo. Depois foi matriculado na Escola de Minas de Ouro Preto, a principal academia da província de Minas Gerais. Durante a infância, Santos Dumont sempre foi apaixonado pela ideia de poder voar. Isso fazia parte até mesmo de suas brincadeiras, desde fazer balões de papel de seda, que só duravam as noites juninas, bem até construir aeronaves de bambu, cujos propulsores eram acionados por tiras de borrachas enroladas, dando a elasticidade necessária para mover as hélices. Também brincava muito passarinho voa, um divertimento bastante conhecido na época. As crianças colocavam-se em torno de uma mesa, nessa brincadeira chamada passarinho voa, e uma delas ia perguntando em voz alta: pombo voa, galinha voa, urubu voa, abelha voa, e assim sucessivamente. A cada chamada, todos deveriam levantar o dedo e responder. Certamente, nessa brincadeira, alguém um dia deve ter perguntado: homem voa? E Santos Dumont deve ter respondido no seu íntimo que voaria. Suas leituras favoritas eram, obviamente, Júlio Verne. A grande e sadia imaginação desse escritor, utilizando maneira ímpar, de forma singular, as leis da matéria, fascinava Albert desde pequenino. Para Júlio Verne, a
ciência justificava todas as suas ficções científicas. O sonho de dar asas ao homem levaria Santos Dumont a projetar seus próprios balões. Em 1891, um acidente com Henrique Dumont, seu pai, mudou a vida da família. Enquanto o patriarca examinava as instalações de um dos secadores mecânicos de café da sua fazenda, sofreu uma queda do cavalo e foi levado para casa com severa contusão. Seguiu-se paralisia parcial sem sinais de melhora. Decidiu vender a fazenda e, como os filhos mais velhos já estavam casados, resolveu ir para Paris, onde havia especialistas que poderiam melhorar seu estado de saúde. Quando foi pela primeira vez para Paris, com os pais, em abril de 1891, tentaram voar num balão. Naquela ocasião, o desejo custaria, na época, 1.200 francos. Além de pagarem a viagem de volta de trem e os danos no balão, caso houvesse algum imprevisto, mas prudentemente Santos Dumont desistiu e decidiu esperar uma outra oportunidade para ousar voar pela primeira vez, mesmo num balão já estabelecido na época. Na véspera de partirem de volta para o Brasil, em novembro de 1891, ele e seu pai visitaram uma exposição de máquinas no desaparecido Palácio das Indústrias, na França. Um local que exibia continuamente novidades científicas e novas tecnologias, principalmente usando máquinas mecânicas, máquinas e instrumentos mecânicos. Alberto ficou fascinado ao observar o funcionamento de um motor a petróleo, a óleo, compacto, leve, e imaginou a possibilidade de trabalhar com um motor como aquele em que o balão e tornar reais as fantasias dos romances de Júlio Verne, que tanto encantavam Santos Dumont e usavam mecanismos os mais diferentes para a propulsão das suas máquinas, nos romances de Júlio Verne. Henrique Dumont, seu pai, percebendo o fascínio do filho, achou que Alberto tinha futuro como um inventor. Decidiu-lhe permitir que terminasse seus estudos em Paris, já que tinha parentes lá, tinha facilidade para ficar lá alojado. Então, algum tempo depois, que retornou ao Brasil em 12 de fevereiro de 1892, seu pai o levou até o cartório em São Paulo para dar-lhe emancipação. Ao chegar em casa, levou o filho até o escritório e entregou-lhe um grande maço de títulos como herança no valor de toda parte que lhe cabia, e disse-lhe que não queria vê-lo doutor, mas sim que se especializasse em química, física, mecânica, pois o futuro estava nos engenhos mecânicos. Com esse incentivo, Alberto retorna a Paris, agora com a missão que lhe foi dada pelo pai de se tornar praticamente um grande inventor. A princípio foi hospedar-se na casa de seus parentes, família Dumont. Era muito discreto e sua discrição foi confundida com orgulho por falar pouco, era taxado como ríspido. Seu pai faleceu no dia 30 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro. Então, órfão de pai, Alberto começou seus estudos superiores em Paris. Mostrando grande individualidade e determinação em obter conhecimento no campo da aviação, não quis se matricular em nenhuma das inúmeras instituições de renome de Paris, afastando-se da educação francesa convencional. Contratou um professor particular, de nome Garcia, um senhor espanhol que era professor de engenharia e ciência, para quem Alberto pagava 2.000 francos por mês, para uma aula individual diária, ou para discutir a última conferência a que Alberto assistira. Fez por outra em algumas academias apropriadas, Alberto frequentava palestras e discutia com o seu professor particular. Santos Dumont teve em Garcia um professor, um preceptor durante um bom tempo. Isso durou até 1896. Santos Dumont também frequentou, como ouvinte, a Universidade de Bristol, assistindo várias conferências sobre assuntos técnicos e científicos,
quase sempre voltados à aerodinâmica, à mecânica. Além do português, falava francês, inglês e espanhol. É importante destacar que Albert Santos Dumont fugia à regra de um jovem rico, órfão de pai, nascido em uma pacata cidade de Minas Gerais, criado numa fazenda de plantação de café em Ribeirão Preto. No entanto, Albert Santos Dumont, mesmo sem ter alguém que lhe dissesse o que fazer ou que lhe desse ordens, permaneceu de forma serena e satisfatória, dedicando-se a uma vida estudiosa, sendo sempre motivado pelo desejo de explorar o ar, o que ele considerava ser uma aplicação séria dos engenhos mecânicos. Nunca desistiu da ideia de voar num balão, mas em segredo guardava esse desejo, temendo que outros o desencorajassem. Enquanto estava no Brasil, pesquisara o nome dos aeronautas. Então, quando de volta em Paris, procurou em segredo o Anuário Botin, o equivalente à lista telefônica daquele tempo, para encontrar os aeronautas. Algum tempo depois, já instalado em Paris, comprou um Roadstar Peugeot e se enturmou com os jovens mais ousados em corridas de mototriciclos, antepassados das atuais motocicletas. Certamente, esse seu engajamento com atividades de jovens da cidade de Paris tinha como atrativo principal o fato que haviam máquinas envolvidas, né? Um triciclo, um carro. Isso fascinava de fato Albert Santos Dumont. Enquanto os jovens barões, herdeiros de indústrias e os filhos de banqueiros tinham cada qual um mecânico particular, Dumont dispensava o mecânico, tirava as luvas e mexia ele mesmo no motor do seu próprio carro. Os jovens ficavam sem saber se invejavam ou desprezavam a habilidade manual do pequeno Albert Santos Dumont. Pequeno pela sua estatura física. No final, aceitaram a excentricidade de Alberto como fruto de uma origem exótica. E o jovem Albert Santos Dumont transformou-se no popular Petit Santos, ou Pequenino Santos. Certa vez, no Parc des Príncipes, um lugar frequentado pela melhor sociedade de Paris, Dumont tentou alugar o velódromo de lá, pois estava patrocinando corrida de triciclos. Quando o diretor dessa instituição não aceitou, dizendo que o Parque dos Príncipes não era para qualquer um poder alugá-lo, além do mais, o jovem nem era francês, isso desencorajou um pouco Santos Dumont. Talvez um pouco frustrado com tal atitude de exclusão social, retornou ao Brasil. De volta ao Brasil, Santos Dumont depara com um cenário revolucionário, a chamada Revolta de Canudos, tendo Antônio Conselheiro à frente do grupo desses revolucionários. Diante disso, surgia uma não compreensão da parte de Alberto em atender o seu país, fascinado pelo primitivo, um grupo de sertanejos, famintos e maltrapilhos, resistindo aos ataques do exército, sendo capaz de fazer baixar a cotação de certas ações brasileiras na Bolsa de Nova York. Na verdade, ele não encontrou o mesmo empenho que a sociedade francesa dedicava, naquela época, à aeroestação, pois ele não podia deixar de pensar em se dedicar à sua ideia fixa, o homem há de voar. E continuava a pesquisar sobre a aeroestação e também os que se dedicavam a ela. Então, em janeiro de 1893, resolve voltar a Paris e, antes da travessia, comprou uns livros, André ou Paul de Nort, de Lachambre e Machuron. O livro narrava a trágica história do aeronauta sueco Salomão Augusto André, que tentou chegar ao Polo Norte em um balão. Era o que Alberto precisava para fazê-lo desejar ainda mais enfrentar desafios que eram impostos pela navegação através de balões. Daquela vez, não abandonaria seu desejo de voar num balão. Não promoveria mais corridas de motocicletas ou mototriciclos,
nem nada do que o desviasse de seu objetivo principal. Na mesma semana que chegou em Paris, em 1897, decidiu procurar a oficina de Lachambre, em Machuron. Lachambre ficou espantado pelos 1.200 francos que haviam cobrado de Alberto alguns anos antes. Lachambre cobrava apenas 250 francos para uma subida de 3 a 4 horas no balão. E o preço incluía a volta do balão por estrada de ferro. E enquanto ao risco de acidentes, Machuron dizia que o balão era seguro. Santos Dumont fechou negócio com os baloneiros e no dia seguinte, 23 de março de 1898, bem cedo, levantou voo no Parque de Aerostation. Assim que soltou-se os cabos do balão, houve um pequeno tranco sentido por Santos Dumont e depois o balão esférico com capacidade para 750 metros cúbicos de gás ergueu-se suavemente no ar e moveu-se ao desejo do vento. Foi a primeira grande impressão que a aeroestação causou em Alberto. A calma e a suavidade do movimento fizeram ele ter certeza de sua vocação. Como ele mesmo registrou, durante toda a viagem acompanhei as manobras do piloto, compreendia a razão de tudo o que ele fazia. Pareceu-me que nasci mesmo para a aeronáutica. Tudo se me apresentava muito simples e muito fácil. Não senti vertigem nem medo. Estava selado o destino de Santos Dumont. Esse sucesso, já no primeiro voo, lançou-o definitivamente na aeroestação. E Santos Dumont reconheceu que era indispensável voar num balão esférico antes de trabalhar com dirigíveis. Na manhã seguinte, ele estava de volta às oficinas de Lachambre, em Machuron, para encomendar-lhes um balão. Os construtores sugeriram um balão de modelo e tamanho normal, semelhante àquele em que Alberto havia se iniciado, porém Alberto tinha já o seu próprio projeto em mente. Pediu a construção de um balão de dimensões bem pequenas, sendo feito o invólucro de seda japonesa, um material diferente do que estava acostumado a se utilizar nos balões, mas que Alberto já havia visto ser utilizado em papagaios. Esse projeto de Santos Dumont fez com que os experientes balonistas pusessem as mãos à cabeça de preocupação. Levaram Alberto até as oficinas para que os operários especializados lhe explicassem como e em que eles achavam que Santos Dumont estava errado em tentar remover e modificar essa cobertura. Depois de muito protesto e depois de confirmarem através de várias provas de tensão que o tecido proposto era mais resistente que a seda chinesa, cederam e concordaram em construir um balão de acordo com as especificações que Alberto Santos Dumont estava colocando. Sem limitações para as despesas, os construtores de balão receberam ordens de fazer tudo da melhor forma. Então, enquanto seu balão estava sendo construído, Alberto passou a frequentar a oficina de Lachambre em Machuron. Qualquer saída deles com o balão, Alberto estava por perto, ajudando-os. Logo, os mestres confiavam no discípulo aplicado que aprendia rápido todas as lições. Até que chegou o dia de seu primeiro voo solitário. Numa feira agrícola de 3 dias, na cidadezinha de Péronne, no domingo, último dia da feira, dia 30 de maio de 1898, o balão foi armado na praça da cidade, em frente à prefeitura. Apesar do desagrado do prefeito, que havia contratado 2 experientes baloneiros, Santos Dumont sobe a cesta do balão e aí vai para o céu, no seu balão personalizado, mesmo estando naquele dia o céu coberto de nuvens negras, prevendo a ocorrência de uma tempestade. Resultado disso, atravessou a camada tempestuosa, atingindo uma altura onde o ar era rarefeito, fazendo-o sentir uma contínua sensação de desmaio.
Adormeceu e foi acordar 17 horas depois com o sol forte da manhã. O balão foi baixando lentamente à medida que Alberto controlava o balão. Para seu espanto, após ter voado 17 horas, foi parar muito longe da França. Quando perguntou ao padre que lhe foi ao encontro em que parte da França estava, o padre respondeu que não era a França, e sim a Bélgica. Os camponeses que lá estavam, quando Alberto aterrissou o seu balão, a princípio ficaram assustados, mas depois ficaram comovidos e levaram Alberto juntamente com seu balão até a estrada de ferro mais próxima para que ele retornasse a Paris. Em Paris, todos estavam preocupados. Madame Dumont, sua tia, Lachambre e Machon estavam em pânico, já imaginando 1000 maneiras de noticiar aos parentes a tragédia de Santos Dumont. Mas para alívio de todos, ele estava bem. Esse acontecimento não impediu Santos Dumont de continuar a viajar com os balões que ele mesmo projetava. Depois de um bom tempo, seu balão ficou pronto, batizou-o de Brasil. E no dia 4 de julho de 1898, apesar das críticas, o primeiro projeto de Santos Dumont surpreendeu os construtores. Era fácil de manobrar, de dobrar e de embalar depois de aterrissagem. O novo conceito, introduzido por Santos Dumont, foi significativo na construção de balões. Normalmente, a rede de um balão pesava 50 quilos. A do Brasil pesava 1,8 kg. O cesto de acomodar os tripulantes do balão, projetado por Santos Dumont, pesava apenas 6 quilos, contra a média de 30 quilos dos aparelhos convencionais. O peso do balão, propriamente dito, era de apenas 3,5 kg. Até mesmo a âncora fora substituída por um arpel de 3 kg. Alberto fez numerosas ascensões no seu balão Brasil. O aparelho demonstrou ser absolutamente prático, muito fácil de manejar e controlar, de ser inflado e solto, sem esquecer do volume de gás, apenas 1/7 da quantidade necessária aos outros balões. Embora Santos Dumont fosse apenas um entre muitos aeronautas, seu pequeno balão atraiu a atenção dos jovens do Automóvel Clube e ele começou a ser conhecido além do seu círculo de relações. Assim, Alberto Santos Dumont estreou na aeronáutica, revolucionando a construção de aerostatos e quebrando os padrões que vigoravam até então. Daí para frente, todas as suas vitórias evidenciaram sua convicção, sua audácia, sua perseverança, sua coragem e intuição especial para com problemas pertinentes à aeronáuticas. Próximo ao final do ano de 1898, Alberto Santos Dumont decidiu que deveria ter uma residência adequada. Então, depois de cuidadosa investigação, mudou-se para uma casa próxima ao Arco do Triunfo, no centro de Paris. Contratou um cozinheiro, 2 arrumadeiras e um valete, mordomo, chamado Charles. De acordo com alguns registros, Santos Dumont agora podia contar com uma residência bem montada. Além dos itens normais, Alberto instalou uma pequena mesa de almoço que ficava pendurada no teto, por meio de arames pairando a mais ou menos 1,80 m do chão. O mesmo tratamento se dava à cadeira que pendia do teto, ao lado da mesa. Alcançava a cadeira subindo em pernas de pau. Uma vez sentado e balançando-se ligeiramente nos arames, mandava servir a refeição. Quando o reboco do teto começou a cair, e este deu sinais de que ia ceder, Alberto alcançou os mesmos resultados com a mesa e cadeira dotadas de pernas de quase 3 metros. Por esse sistema, tinha a intenção de se acostumar a fazer as refeições em lugares altos ou sobre bases instáveis, como aconteceria quando ele estivesse num balão ou num dirigível a uma determinada altura. Uma certa excentricidade que veio a constituir parte de seu caráter.
completamente organizado em casa, ele podia agora gastar no seu triciclo motorizado todo o tempo que lhe sobrava das atividades relacionadas com a aeroestação. Podia se dedicar à próxima etapa de seu grande sonho, o voo motor e controlado. Desde muito tempo, já se projetavam ideias para a construção de aeronaves mais leves que o ar, que pudessem ser movidas e dirigidas com velas, remos e outros meios. Inventores como o sueco Salomon August André, o francês Henri Giffard, o alemão Paul Heylen, os irmãos franceses Sinder, como também os irmãos Renard e Krebs, tentaram desenvolver um dirigível que pudesse ser controlado de uma forma mais dominadora pelo seu piloto. Albert Santos Dumont meditava sobre o trabalho desses pioneiros de forma a desenvolver seus próprios planos. Até então, apesar de boas ideias, ninguém havia produzido qualquer veículo aéreo que pudesse ser dirigido na direção desejada, que não ficasse também desamparado e exposto à destruição ao primeiro sopro do vento e que mostrasse qualquer esperança de ser melhorado. Depois de várias conversas com agora seu amigo, o experiente balonista Mushroom, Albert Santos Dumont passava a dar mais atenção à questão de voar contra o vento. Sempre comentavam sobre a força do vento e que ele seria capaz de sustentar esta força. Então, certa noite, quando voltava para casa, Santos Dumont lembrou-se do motor de seu triciclo. Ali, em suas mãos, achava-se um motorzinho leve e comparativamente poderoso, e quanto mais refletia sobre o assunto, mais se convencia de que ali estava a chave do segredo. Como dito anteriormente, outros inventores já haviam tido a mesma ideia, mas ninguém tinha ousado instalar um motor a gasolina num balão. Foi o primeiro a agir e o primeiro a ter êxito. Iniciando as suas pesquisas no sentido de solucionar o problema do voo num aparelho que não utilizasse a força ascensional de qualquer gás, mas exclusivamente se manifestasse da força motriz produzida por um motor, Albert Santos Dumont começou a raciocinar. Se eu fizer um balão cilíndrico suficientemente comprido e esguio, ele deslizará através do ar. Eu poderia usar o motor de gasolina, que é leve, potente, e se o vento for muito forte, estarei na mesma posição do iatista, que veleja numa ventania. Refletindo dessa forma, Alberto discutiu as ideias com seus amigos automobilistas e balonistas, que ficaram horrorizados. Um dos bem-intencionados conselheiros disse: se você quer matar-se, por que não senta num barril de pólvora com um charuto aceso na boca? Albert Santos Dumont retrucou, mansamente, como era seu estilo, que o aparelho de Giffard, cheio de hidrogênio, expelindo fumaça e fagulhas, tinha sobrevivido às provas, ao passo que seu projeto era empregar um motor de um dos triciclos. Neste caso, o seu aparelho irá desmanchar-se de tanto sacudir. O chão estabiliza a estrutura e com ela o motor. Se você suspender uma coisa destas no chão, ela vai vibrar e sacudir de modo incontrolável, dizia um dos seus amigos, com relação à vontade de Santos Dumont de colocar o motor no dirigível. Como Alberto não estava tão certo da afirmação de seu amigo, resolveu experimentar e certificar-se se o motor suspenso de fato produziria toda aquela vibração, trepidação, impedindo o balão de subir. Algo que fazia sempre quando não tinha certeza era testar ele mesmo, confirmando sua autenticidade. A realização de um experimento é sempre uma pergunta que fazemos à natureza e a resposta independe da opinião de ninguém. Então pediu a seu valete, Charles, que contratasse 2 trabalhadores com cordas, dando instruções para um encontro no Bois de Boulogne. Albert Santos Dumont chegou com seu triciclo,
Escolheu uma grande árvore com um sólido galho, não muito longe do chão. Pediu para os trabalhadores passarem as cordas por cima do galho e amarrá-las no triciclo. Uma atitude como essa, pendurar um automóvel, um triciclo que seja, em uma árvore, em plena praça pública, provocaria risos. Mas como era bem cedo, não havia telespectadores em excesso. Mas também, se houvesse, ninguém entenderia nada do que estava acontecendo. Alberto acionou o motor, sentou-se no selim e deu ordem de içar. O triciclo foi suspenso a 1,5 metros de altura. E, estando Alberto agarrado no guidão, abriu completamente o acelerador. Acelerou o máximo que pôde. O então candidato a inventor constatou o que ele imaginava. A vibração era muito menor do motor quando suspenso do que quando em contato com o chão. O motor apresentava um funcionamento suave, menos áspero que nas estradas. Alberto Santos Dumont voltou triunfante para casa. De volta, pegou uma grande folha de papel quadriculado e desenhou o primeiro dirigível do mundo cuja trajetória não dependia da vontade do vento. Esse era o seu dirigível número 1. Encantado pela simplicidade, livre de complicações, foi assim que iniciou uma fase de grande sucesso em seus projetos. Decidiu mandar construir um motor com 2 cilindros, do motor do triciclo, E depois de vários dias de trabalho em cálculos para erguer todo o peso do conjunto, hélice, combustível, envoltório, seu próprio peso, leva seus esboços e planos para Lachambre, para desespero do experiente aeronauta, que achou a combinação de gás e gasolina uma loucura. Tentou de todas as formas convencer Alberto a desistir da ideia, por lembrar-lhe de exemplos que não tinham sido muito bem sucedidos e recusando-se a participar do projeto. Mais uma vez, Alberto Santos Dumont, após uma longa conversa, conseguiu convencer os seus amigos Lachambre e Machon a participarem desse projeto, que envolvia uma motorização dos dirigíveis. No entanto, a condição era que Alberto se encarregaria do cesto, da hélice e do motor, enquanto os aeronautas se encarregariam do restante. Depois de certa procura, Alberto Santos Dumont encontrou um habilidoso, firme e cuidadoso mecânico de motor de explosão. Seu nome é Albert Chapin, a quem incumbiu a construção do seu motor. Mais tarde, Chapin viria a se tornar mecânico-chefe da própria equipe de Santos Dumont. Algum tempo depois, o motor já estava funcionando, mas o balão ainda estava em construção. Então, Santos Dumont decide testar o motor no seu triciclo. Naquela época, em evidência também estavam as corridas de automóveis, desastrosas e muitas vezes mortíferas, que tinham por trajeto dirigir de uma cidade a outra. Essas eram as competições. Numa dessas corridas, Paris-Amsterdã, Alberto Santos Dumont se aventurou alguns quilômetros, percebendo o excelente desempenho do motor que havia projetado. Satisfeito com o resultado, retorna a Paris. Quando a construção do número 1 ficou pronto, Alberto experimentou o conjunto sexto motor, pendurando-o no teto da oficina de Lachambre, e teve um resultado muito bom. Prendeu um leme na estrutura do balão para poder controlar o balão. Depois da inspeção final e declarado satisfeito, Santos Dumont transporta a nave para a sua primeira prova. No dia 18 de setembro de 1898, no Jardim da Aclimação, em Paris, a primeira experiência é feita com o dirigível 1, com seu motor a gasolina de forma cilíndrica, arrematada por 2 cones nas extremidades, de comprimento tinha mais ou menos 25 metros, o seu diâmetro era de 3,5 metros e o seu volume de 180 metros cúbicos. Possuía lastros frontais para permitir o balão subir ou descer. Em vista de muitos estarem a observar e dar conselhos, Alberto o segue e sai com o dirigível a favor do vento. Isso não traz um bom resultado, indo de encontro às árvores, que estavam próximas à frente. Depois do incidente,
de poucas avarias ao balão, de volta à oficina, 2 dias apenas, uma nova tentativa. Alberto, ainda muito tenso, em vista da tentativa anterior, sai avançando contra um vento. E dessa vez, tudo estava dando certo. O balão subiu gradativamente, guiou para a direita, para a esquerda, respondendo perfeitamente às ordens do seu diretor. Assim, o dirigível executava um triunfante círculo, fazendo as curvas jeitosamente sobre as árvores. Dirigindo seu balão, Santos Dumont dirigiu-se para a pista Longchamps. Maravilhado com a capacidade de ir para onde quisesse, percebeu apenas uma dificuldade ao iniciar a descida, um problema que o importunaria por muito tempo. O formato alongado do dirigível número 1 dependia inteiramente da pressão do gás no seu interior. E como qualquer balão que sobe deve perder gás ao descer, o número 1 tinha uma válvula especial de escape para este fim. Mas para manter a pressão do envoltório constante, uma bomba de ar havia sido instalada no motor. À medida que o gás ia sendo liberado, o ar produzido pela bomba iria substituir o gás e dessa maneira o balão perderia sustentação, mas não perderia sua forma, seu volume. Infelizmente, esse compressor não foi suficiente. Assim que iniciou a descida, o envoltório começou a murchar e formar pregas, e como era um cilindro, principiou a dobrar-se ao meio, dificultando o controle do leme e dos lastros. Com a ajuda de alguns meninos que estavam no campo, soltando papagaios, que puxaram a corda guia do balão contra o vento, Alberto nada sofreu apesar da freada brusca. Alberto estava exultante. Eu naveguei pelo ar, dizia. Começava então a realização de seu grande sonho de menino. E novamente, em sua oficina, já iniciou o projeto do dirigível número 2, corrigindo o problema enfrentado na descida apresentada pelo dirigível número 1. O número 2 usou muito material do número 1. O motor, a hélice, o cesto, tudo foi transferido do número 1 para o número 2. O sucesso de Alberto com o dirigível número 1 e a empolgação do projeto número 2 fizeram os aeronautas profissionais começarem a falar na formação de um aeroclube, provavelmente porque o jovem brasileiro estava adquirindo uma certa dianteira sobre os franceses. E foi nesse ano de 1898 que foi fundado o Aeroclube da França, sob a presidência do conde Albert de Dion, fundador do Automóvel Clube. Entre os sócios estava Santos Dumont. A providência inicial do clube foi comprar uma ampla propriedade a ser usada exclusivamente para fins aviatórios, em geral, e isto foi o que mais chamou a atenção de Santos Dumont, como veremos a seguir. O número 2 estava pronto e a primeira prova foi marcada. O dia amanheceu com chuva e vento, mas surpreendendo a todos, Alberto mandou encher o balão. Os preparativos foram todos feitos sob chuva fina, dificultando até mesmo o aquecimento do motor. Depois de um lastreamento ter sido feito, Alberto Santos Dumont deu ordem de largada. Em vistas da chuva, o número 2 ergueu-se vagarosamente. Sobrecarregado pela água, uma pancada de chuva mais forte resfriou o hidrogênio, fazendo o envoltório contrair-se rapidamente, sem ser possível as duas bombas de ar compensarem a perda de pressão do gás. O balão principiou a murchar, antes mesmo de ultrapassar as árvores, dobrando-se ao meio e, antes de qualquer ação, uma rajada de vento atirou o dirigível contra as árvores, fazendo o motor parar com um tranco e dilacerando toda a seda do envoltório. Santos Dumont, abalado, volta à sua casa, muito deprimido, culpando-se por não ter adiado a primeira prova do número 2, consumindo muito tempo, dinheiro e reações imagináveis em seus críticos que estavam presentes. Depois de alguns dias, Alberto já havia recuperado os ânimos e passou vários dias trabalhando intensamente, avançando noites adentro no seu projeto seguinte, o dirigível número 3. O número 3 era muito curto e bojudo, e
comparado com seus antecedentes, e Alberto usaria gás de iluminação, mais barato que o hidrogênio. Outra vez, utilizou o mesmo motor e hélice do anterior, e assim que estava pronto, a data para seu primeiro voo foi em 13 de novembro de 1899. O número 3 foi inflado com gás de carvão. Sua primeira decolagem foi um sucesso, deslizando facilmente no ar e experimentando curvas para a direita e para a esquerda, respondendo aos comandos, chegando a atingir cerca de 19 km por hora, de acordo com alguns registros, alcançando um grande circuito, circulando a Torre Eiffel várias vezes, seguindo depois para o Parc des Princes, percorrendo sem saber o que seria a rota da prova que mais tarde lhe daria o prêmio a Santos Dumont. E o que mais havia lhe preocupado anteriormente, a hora da aterrissagem, dessa vez terminou o voo com tranquilidade, baixando vagarosamente e de uma forma controlada o seu dirigível. Desembarcou em segurança, com uma multidão que o cercou com milhares de congratulações. Sem lugar para recolher o dirigível, precisaram esvaziá-lo, executando essa tarefa pela primeira vez. A aeronave não havia perdido a menor quantidade de gás durante todo o voo. Alberto observou, percebeu a primazia de um galpão para estacionar o dirigível, como um carro que tem uma garagem para ser estacionado. Então, como sócio do Aeroclube, assim que obteve permissão regular da diretoria para construir uma base da aeronave no campo de Saint-Cloud, com rapidez delineou as marcas da grama e iniciou o projeto para a construção do que seria um hangar para abrigar o seu dirigível. Assim que todos se dessem conta, ele já estava com tudo pronto. Instalou um gerador de hidrogênio, as oficinas mecânicas, os prédios de depósito, a oficina experimental e, o mais importante, o hangar para o dirigível, que ele chamou de aeródromo, que em grego o emprego livre de drom quer dizer cobertura, ambiente fechado. Hoje, a definição atual para aeródromo, segundo o dicionário, é campo de aviação com todas as suas construções e hangares. Apesar de ser construído no terreno do Aeroclube, gerando alguns resmungos por parte de alguns dos participantes desse Aeroclube, todo esse empreendimento foi custeado pelo próprio Santos Dumont. O hangar foi construído em madeira, com 30 metros de comprimento, 7,5 metros de largura e 11 metros de altura, com grandes portas corrediças desenhadas pelo próprio Santos Dumont, que abriam inteiramente um dos lados, de modo ao dirigível poder ser encaminhado para fora ou para dentro na hora de alçar voo. Em meio aos acontecimentos da época, Henry Delch, um rico empreendedor dedicado ao refino de óleo, parafina e petróleo, fundador do Museu do Petróleo e interessado na utilização do motor a explosão na navegação aérea, durante uma reunião na comissão de Aeroclube em abril de 1900, em comemoração ao início do novo século, instituiu um prêmio para os anos de 1900 e 1904 de 100 mil francos, cerca de 17 mil dólares. Esse prêmio seria conferido ao piloto que se elevasse do campo do Aeroclube e, sem tocar o solo e utilizando de seus próprios recursos a bordo, encontrasse o seu caminho para a Torre Eiffel, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida no tempo máximo de meia hora. E caso o prêmio não fosse ganho, os juros desse valor deveriam ser entregues aos melhores desempenhos ou aqueles que alcançassem o maior desempenho nessa prova. A oferta dessa grande soma para a competição causou imediata sensação. Logo, Santos Dumont já registrava mentalmente que o prêmio seria seu. Voltou para casa e iniciou novos planos e projetos. Calculou a distância estipulada para cobrir o percurso requerido e procurou a velocidade necessária. 23 km por hora eram necessários para se fazer o percurso. O número 3 era muito lento, precisava então de uma nova aeronave. Pressou os empreiteiros na construção de seu aeródromo para dar sequência a seus empenhos e assim
que o hangar ficou pronto, atendeu prontamente às intenções de seu inventor. Iniciou então a construção do projeto número 4, maior que o anterior, com um novo motor mais potente. Seu novo modelo ficou pronto durante as grandes comemorações do ano de 1900, a Grande Exposição de Paris e o Congresso Internacional de Aeronáutica. Santos Dumont exibiu o número 4 durante a exposição. O primeiro voo foi um sucesso e depois de várias vezes tê-lo experimentado, Santos Dumont decidiu que o número 4 não tinha velocidade suficiente para alcançar seu objetivo, ganhar o prêmio Dodge. Novo projeto então foi realizado, o número 5. No final do ano comemorativo de 1900, Alberto Santos Dumont adoeceu em vista de sua constante exposição ao vento produzido pelas hélices do novo motor, pois fazia questão de ele mesmo testar todos os seus projetos. Convaleceu de pneumonia em um clima mais quente na cidade de Nice. Depois de alguns dias, estava já esboçado o número 5. Mudou a posição do motor e projetou uma estrutura e um cesto onde o piloto ficaria mais protegido. Indo até uma carpintaria na mesma cidade, deu o esboço ao profissional da carpintaria, ficando este atordoado com o pedido. Santos Dumont tirou o casaco, ele mesmo fez a estrutura de pinho, com juntas de alumínio e também com reforço de cordas de piano. O ano terminou sem que Santos Dumont conseguisse terminar com êxito o trajeto designado pela comissão do Aeroclube. Como já estipulado, os juros correspondentes do valor do prêmio seriam dados àquele que conseguiu o melhor desempenho, melhor destaque nas atividades aeronáuticas, né? Caso o trajeto não fosse alcançado. Santos Dumont recebeu o valor porque ele tinha sido o aeronauta com maior desempenho no desafio. E esse valor que ele recebeu correspondia a 4.000 francos, isso em abril de 1901. Depois de mudanças feitas na estrutura do número 4, com o novo motor, além de um lugar próprio para o piloto, o número 5 ficou pronto. Testou por várias vezes, em algumas estavam presentes os membros da comissão científica do Aeroclube, sofrendo algumas avarias, até mesmo uma grave queda no dia 8 de agosto de 1901, parando no telhado do Hotel Trocadero, em Paris, sendo totalmente destruído o número 5 nesse incidente. No mesmo dia, Santos Dumont encomendou a construção do balão dirigível número 6. Este foi construído e inflado em 22 dias. Em 19 de outubro de 1901, Santos Dumont convoca a Comissão Aeronáutica e sai para tentar mais uma vez alcançar as marcas estipuladas no desafio. Então, a uma altura de 250 metros, encontrou a Torre Eiffel sobre uma enorme multidão que estava à sua espera. Apesar de cruzar a linha de chegada em 29 minutos e 30 segundos, ao manobrar para tocar o solo, atingiu o tempo de 31 minutos. Depois de algumas manifestações, o prêmio foi dado a Santos Dumont, que repartiu o valor com seus técnicos e auxiliares. E o restante distribuiu a operários desempregados. Uma atividade bastante nobre, mostrando o espírito que Santos Dumont tinha na sua personalidade. Toda a imprensa de Paris registrou o grande êxito de Santos Dumont, divulgando por toda a Europa. No Brasil, a notícia foi motivo de grande orgulho. Algum tempo depois, Santos Dumont recebeu uma carta de um amigo brasileiro, que o deixou muito feliz. Na carta dizia: "Você se lembra, meu caro Alberto, do tempo em que brincávamos juntos, de passarinho voa?" A recordação dessa época veio-me ao espírito do dia em que chegou ao Rio de Janeiro a notícia do seu triunfo. O homem voa, meu caro. Você tinha razão em levantar o dedo, pois acaba de demonstrá-lo voando por cima da Torre Eiffel. E tinha razão em não querer pagar a prenda. O Sr. Delft paga por você. Bravo, você bem merece este prêmio de 100.000 francos. O velho jogo está em moda em nossa casa, mais do que nunca. Mas desde o 19 de outubro de 1901, nós lhe trocamos o nome, modificamos a regra, chamando agora o jogo de Homem Voa. E aquele que não levantar o dedo, a chamada, paga prenda. Seu grande amigo Pedro. Santos Dumont não buscava vitórias financeiras. Obstinado,
tudo o que queria era realizar seu sonho de voar e compartilhar suas invenções com a humanidade. Essa sua conquista não o fizeram desejar usufruir a glória alcançada. Santos Dumont começou uma nova fase na sua carreira de inventor, buscando aperfeiçoar cada vez mais seus dirigíveis. Levando a uma conquista ainda maior, ser o primeiro a voar num aparelho mais pesado que o ar, passou a ser o objetivo principal de Santos Dumont. O prestígio de Santos Dumont era considerável. Logo após a conquista do prêmio Dodge, o príncipe de Mônaco ofereceu ao inventor a construção de um hangar na praia de La Condamine, no Mediterrâneo. Santos Dumont aceitou e lá realizou muitos testes para aperfeiçoar o dirigível número 6. Durante um desses testes sobre o Mediterrâneo, no dia 13 de fevereiro de 1902, depois de alguns erros no enchimento de seu envoltório, o número 6 sobe já com problemas. Foi colhido pelo vento que o desestabilizou. Sem possibilidade de controle, o balão caiu no mar, naufragando em seguida. Santos Dumont, novamente, procurou corrigir o problema. De volta a Paris, construiu outros balões, até o número 9. Foi também um balão famoso. Tornou-se o transporte pessoal de Santos Dumont. Excêntrico, passeava nas ruas de Paris, ia a corridas, aterrissava na frente de sua casa, no Champs-Élysées, até mesmo no seu restaurante preferido, no Bois de Boulogne. O número 9 ficou também famoso por sua segurança, chegando a levar alguns passageiros em seus voos. Um garoto, e o mais famoso, Aida Costa, que depois de alguns voos e instruções tornou-se a primeira mulher a pilotar um dirigível. Depois vieram modelos cada vez mais perfeitos, o número 10, que foi apelidado por Santos Dumont de ônibus, uma vez que havia sido criado para transportar várias pessoas. Outra ideia pioneira que Santos Dumont estava tendo com os dirigíveis. Em 1905, nasce o número 14, um projeto que apresentava um aperfeiçoamento na navegação contra o vento. Esse foi o último dirigível que Santos Dumont construiu. Naquela época, Santos Dumont já se dedicava à ideia de voar com um aparelho mais pesado que o ar. Tanto que o seu projeto número 11 era um planador monoplano. À medida que Santos Dumont se interessava mais pelo novo desafio de voar num aparelho mais pesado que o ar, o assunto absorvia cada vez mais parte de seu tempo e a sua energia. Durante cerca de um ano, Santos Dumont fazia experiências diversas, estudava o voo das aves e dedicava-se a seus projetos. O número 11 foi redesenhado como um aeroplano com 2 motores, mas nunca foi concluído. O projeto seguinte foi o número 12, um helicóptero com 2 hélices, contrarrotativas, muito avançado para sua época. Não havia qualquer esperança de um motor suficientemente leve para trazer-lhe alguma possibilidade de sucesso. Todos esses projetos foram se desenvolvendo e chegou até mesmo a fazer uma maquete de um tamanho natural do número 12, mas não foi além disso. Abandonou o projeto do helicóptero, começou então a dedicar-se ao 14 bis. Este aparelho era construído basicamente de uma estrutura de bambus revestidos de linho e recebeu esse nome porque durante um teste, 4 meses antes do primeiro voo, foi acoplado a seu dirigível número 14 para avaliar se o avião teria equilíbrio para voar ou não. Por isso que chamou 14 bis. Não só Santos Dumont dedicava-se a projetos e construção do mais pesado que o ar, outros inventores espalhados por todo o mundo também o faziam. Mas na França, a atenção a esse desafio sempre foi muito maior. Alguns inventores espalhados por todo o mundo já experimentavam planadores, tentando avançar na aeronáutica para obter pleno controle dos aparelhos. Em vista disso, em meio a essa ansiedade geral pelo primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar, o Aeroclube da França estabeleceu critérios rígidos que permitiram diferenciar um voo ocasional de um voo real. Esses parâmetros levaram à criação de prêmios de incentivo para acelerar o desenvolvimento da aeronáutica. Naquela ocasião, o Aeroclube oferecia um prêmio de 1.500 francos
ao primeiro aeroplano que conseguisse realizar o percurso de 100 metros, e um dos membros mais destacados da instituição criou a Taça Arc de Com, que consistia em um prêmio de 3.000 francos para beneficiar o aeroplano que cobrisse um percurso mínimo de 50 metros, decolando por seus próprios meios. Basicamente, era exigido que o voo ocorresse em tempo calmo e que o aparelho dispusesse de condições para levantar voo. Não era considerado um voo completo o que dependesse de elementos externos, como fortes ventos, o auxílio de um lançador, como se fosse uma catapulta. Além disso, o voo deveria ser anunciado com antecedência para que fosse convocada uma comissão julgadora. Dessa forma, todas essas atividades do Aeroclube muito influenciaram a criação dos modelos, inclusive os de Santos Dumont. Em 14 de outubro de 1905, foi criado a Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, órgão que homologa até hoje os recordes da aviação. Os membros do Aeroclube da França mantinham contato com inventores de vários outros países, em particular com Chanute, um engenheiro francês que havia imigrado para os Estados Unidos e acompanhava de perto os trabalhos de vários inventores norte-americanos, como os de Orville e Wilbur Wright, no início mecânicos de bicicletas, mas que depois se dedicaram em tempo integral à construção de planadores. Estes, os irmãos Wright, afirmavam ter voado com um avião de fabricação própria em novembro de 1903. Como dissemos, possivelmente os irmãos Wright tinham conhecimento de todos os parâmetros e poderiam ter reivindicado os prêmios citados anteriormente, pela afirmação de já terem voado em 1903. Poderiam até mesmo terem reivindicado o terceiro prêmio, mais audacioso, criado em janeiro de 1906, em uma das reuniões do Aeroclube da França. Instituído por Arc de Com e Deutsch, o prêmio de 50.000 francos seria atribuído ao primeiro piloto que realizasse um voo em um aeroplano num circuito fechado de 1 km. 50.000 francos não chegavam a ser uma quantia que poderia ser desprezada. Mas mesmo assim, Orville nem Wilbur se manifestaram como reivindicadores desse prêmio. Ou se propuseram a fazer uma demonstração do seu voo tão anunciado nas Américas. Os desafios estavam postos. Dependia dos inventores conseguirem alcançar as marcas estabelecidas. O que aconteceu? Em 13 de setembro, foi para o campo de provas com o 14 bis e esboçou um salto percorrendo somente 7 metros no ar. Por esse acontecimento, a revista francesa La Nature não lhe poupou elogios. O dia 13 de setembro de 1906 será doravante histórico, pois pela primeira vez um homem levantou-se no ar por seus próprios meios. Santos Dumont fez importantes estudos sobre o mais pesado que o ar, e foi ele quem conseguiu voar neste dia memorável diante de um público numeroso. Se elevou no espaço sem balão, uma vitória importante. Santos Dumont reformulou o projeto e em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, diante de uma multidão como testemunhas, Santos Dumont, então com 33 anos, acomodou-se à frente dos comandos de seu invento, seu aeroplano 14 bis, equipado com um pequeno motor de 50 cavalos e pesando aproximadamente 210 quilos. Conseguiu aquilo que a maioria considerava uma utopia: decolar, alçar voo por 60 metros e pousar em seguida, sem avariar o seu avião. Ganhou o prêmio Arc de Com, sendo noticiado novamente pela revista La Nature, e, portanto, a vitória completa do mais pesado que o ar. Santos Dumont demonstrou de forma indiscutível que é possível se elevar do solo por seus próprios meios e se manter no ar. Em 12 de novembro de 1906, no mesmo campo de Bagatelle, Santos Dumont realizou o primeiro voo completo da história da aviação. Com isso, ganhou o prêmio Aeroclube da França e a FAI homologou o voo como o primeiro recorde mundial de distância, 220 metros.
e velocidade de 41 km por hora. A ata elaborada na ocasião descreve o que as testemunhas presenciaram. A quarta tentativa foi feita no sentido inverso das 3 anteriores. O aviador saiu contra o vento. O aparelho, favorecido pelo vento de proa e também por uma leve inclinação, está quase que imediatamente em voo. Desfila apaixonadamente, surpreende os espectadores mais distantes que não se acomodaram a tempo. Quanto aos irmãos Wright, de acordo com John McMahon, autor do primeiro livro biográfico deles, quando o voo de 17 de dezembro de 1903 aconteceu, estavam presentes apenas 5 testemunhas, 3 bombeiros que lá estavam para prestar socorro em caso de qualquer eventualidade, um comprador de madeira e um garoto de 16 anos. O único documento produzido durante a experiência foi um telegrama que Orville enviou ao pai, relatando o voo. O fato é que os irmãos Wright sabiam que seus aparelhos não satisfaziam o primeiro critério adotado para serem considerados verdadeiros aviões. Eram incapazes de decolar por seus próprios meios, sem o auxílio de vento, catapultas e outros artifícios. Então, sem nenhum motivo aparente, interromperam os experimentos com seus voos e com a recusa sistemática de mostrarem o seu invento para qualquer uma das comissões que os procuravam, os 2 irmãos ficaram fora da cena por muito tempo. Somente em 1908, os irmãos Wright divulgaram a fotografia do voo de 1903 e se apresentaram publicamente. O interessante é que até mesmo nos Estados Unidos, a descrença de que este voo realmente havia acontecido pairou por muito tempo. Desconsiderando o feito de Santos Dumont, os irmãos Wright, ao verem a foto do 14 bis, não entenderam o fato de este possuir rodas. Para quê? Se ele, para alçar voo, podiam ser catapultados e assim economizariam o peso do trem de pouso. O 14 bis ensinou a todos a solução do primeiro mistério da aviação, como decolar. Com ele, os outros inventores puderam ver que era necessário aumentar o ângulo de incidência na asa para conseguir um aumento da sustentação que levasse o aparelho a deixar o solo. E uma vez entendido o primeiro passo, foi possível o voo tornar-se comum e, por consequência, em 1917, vários inventores conseguiram voar. O que deveremos considerar então? O voo de 17 de dezembro de 1903 dos irmãos Wright caracteriza uma fase inicial de experiências que vieram a culminar no aparelho desenvolvido por eles, apresentado em 1910 em Paris, que se mostrou bastante eficiente. Mas em todo o mundo, o primeiro voo homologado da história completa, incluindo a decolagem, o voo propriamente dito e o pouso, foi realizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont em 12 de novembro de 1906. Santos Dumont sempre estava à frente dos desenvolvimentos da aeronáutica. E foi através de suas proezas que fábricas começaram a se interessar pela construção dos novos aparelhos voadores, um prenúncio do surto subsequente da grande aviação que hoje desfrutamos. Ao contrário dos irmãos Wright, que patenteavam todas as suas inovações introduzidas em cada novo aparelho, Santos Dumont permitiu que os diagramas de seus modelos fossem distribuídos livremente pela Europa. Foi somente após as inovações de Santos Dumont que a aeronáutica tomou um impulso verdadeiro. Somente um ano depois de memorável voo com o 14 bis, em 1907, Santos Dumont apresenta o número 19 da sua série, apelidado de Demoiselle, por causa de sua semelhança com uma libélula. Um aparelho pequenino, que pesava apenas 97 quilos, foi o terceiro aeroplano que inventara em pouco mais de um ano. O Demoiselle, além de uma aeronave graciosa e de fácil construção, foi um sucesso tão grande que em 1910 várias Demoiselles já eram pilotadas por toda a Europa. Com a Demoiselle, Santos Dumont encerrou sua carreira de aeronauta e saiu de cena. Passou apenas a observar a evolução da aeronáutica. Como disse Santos Dumont, certa vez, é com enternecido, comovido contemplamento que acompanho o domínio dos ares pelo homem e o meu sonho que se realiza. Durante alguns anos, Santos Dumont viveu
do reconhecimento de seu invento. Franceses ergueram um monumento no campo de Bagatelle, onde alçou o voo pela primeira vez. Nos Estados Unidos, Dumont foi homenageado em 1915. A diretoria do Aeroclube da América convidou Dumont para fazer parte no segundo Congresso Científico Pan-Americano, reconhecendo dessa forma o seu pioneirismo, sendo publicado em um boletim da União Pan-Americana. De 1900 a 1906, ele demonstrou à Europa a possibilidade de conquistar o ar, com seus dirigíveis e aeroplanos. A última ocasião que se tem registro de que Albert tenha voado foi em novembro de 1909. Em março de 1910, ele estava normal e bem disposto, mas alguns dias mais tarde, sem qualquer aviso, circulou em Paris a notícia de que Santos Dumont sofrera um sério esgotamento nervoso. Ele estava doente, recolhido em casa. Não poderia receber qualquer visita. Pouco depois, foi anunciado que a estação aérea seria vendida e o restante de sua frota seria alienado. Seus trabalhadores seriam pagos e dispensados. Através de um amigo, Santos Dumont anunciou que estava abandonando a aviação e iria se aposentar. Estava sofrendo de uma estafa. Seu médico lhe dera ordens para repousar. Santos Dumont, quando procurou seu médico naquela primavera, tinha os sintomas superficiais de um esgotamento nervoso severo. Mas algum tempo depois, observou-se que Santos Dumont sofria de distúrbios, conhecido como esclerose múltipla. Santos Dumont era extremamente reticente e reservado acerca de todos os assuntos pessoais e, de certo, exigiu do seu médico o mais alto grau de discrição. A conclusão é que ele reconheceu seu estado de saúde debilitado, explicando assim, de certo modo, como ele reagiu. Ele jamais renunciaria ao trabalho de sua vida. Ele percebeu que isso significava seu afastamento definitivo e assim abateu sobre ele uma profunda tristeza, culminando numa severa crise depressiva. Recebeu inúmeras homenagens durante esse período de seu afastamento das atividades profissionais. No entanto, em vista de sua saúde debilitada, cada vez mais foi ficando abatido, retraído, com poucos amigos. Com a Primeira Guerra Mundial, seu estado emocional piorou. Santos Dumont foi tomado de arrependimento, certo de que suas descobertas tinham contribuído para aumentar ainda mais o poder mortífero da guerra. Em 1918, escreve seu livro O que eu vi e o que nós veremos. Num certo trecho, ele diz que causava desapontamento nos amigos e nos admiradores. No primeiro dia, grande alegria, mas quando sabem que eu não trouxe aeroplano e que não vai voar, há um grande desapontamento. Essa confissão em seu livro mostrava que realmente Santos Dumont não estava bem. De volta ao Brasil, construiu uma casa no Morro do Encanto, no Rio de Janeiro. Era a chamada Encantada, onde passou a grande parte do fim da sua vida. O estado emocional de Santos Dumont possivelmente se agravou devido à fatalidade que ele mesmo observou. No retorno de uma viagem da Europa, a bordo do Capitão, autoridades que estavam à sua espera programaram uma homenagem. Embarcaram no hidroavião várias personalidades importantes da Escola Politécnica. Voaram em direção ao navio para saudar o inventor. De repente, o avião perdeu o controle e mergulhou violentamente nas águas da Baía de Guanabara. Não houve sobreviventes. Foi o maior desastre da aviação da época. Atônito diante da tragédia, Santos Dumont teria dito: quantas vidas sacrificadas por minha humilde pessoa. A partir de então, cada vez mais doente, física e psicamente, Santos Dumont instala-se próximo de São Paulo, rodeado de cuidados pelos familiares. Parece melhorar, faz pequenos passeios, frequenta a Hípica Paulista e o Clube Atlético Paulistano. Passava muitas tardes também na redação do jornal O Estado de São Paulo. Recebia também a visita quase diária do médico Sinésio Rangel Pestana, que recomendou ao inventor uma temporada no Guarujá para tratar de sua delicada saúde. Lá, Santos Dumont passou seus últimos dias, passeando pelas praias, conversando com crianças. Apesar de todos os esforços de seus familiares, eles prestarem serviços de uma forma até que muito empenhada, atenção e carinho,
sua depressão piorou muito, fazendo-o tirar-lhe a própria vida. O inventor brasileiro faleceu na noite de 23 de junho de 1932, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Obstinado, tudo o que queria era realizar seu sonho de voar e compartilhar esse sonho, essa invenção com a humanidade.